Senhoras, senhores, na sessão passada, nós abordamos o tema água. Conversamos, apresentamos as nossas riquezas naturais. Rio das Pedras é uma cidade abençoada com essas riquezas naturais. Por conta disso, é nossa grande responsabilidade cuidar delas. Por conta disso, nós estamos convidando o senhor Murilo César Merlotto, que é engenheiro ambiental, chefe do Departamento de Meio Ambiente, para que possa fazer uso da tribuna livre, prestando alguns esclarecimentos a respeito das atividades desenvolvidas e a serem desenvolvidas, em especial sobre o plano ou programa do Executivo para o meio ambiente. Agradeço a atenção do engenheiro Murilo César Merlotto, que nos atendeu prontamente e hoje vem aqui para nos apresentar a sua visão sobre a nossa situação. Obrigado. Testando. Deixa eu tirar ele daqui, vai ser melhor. Bom, boa noite a todos. Obrigado pela presença, vereadores, presidente da Câmara que fez o convite. Agradeço, nunca tinha entrado aqui nesse estabelecimento, muito bonito. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o meio ambiente na nossa cidade. Então, eu convivi um tempo fora, né, morei em outras cidades, retornei agora com a gestão do Carlos, né, para a gente situar e tentar entender um pouco a magnitude, né, que o meio ambiente está na nossa cidade. Então, eu relacionei aqui alguns tópicos que eu julgo mais abrangentes e que têm uma significância melhor nesse momento para relatar, né, o que está acontecendo. O tópico 1 é o Programa Município Verde Azul. Esse é um programa estadual, ele é gerenciado pelo governo do estado de São Paulo. Vou relacionar como está a nossa cidade hoje nesse programa, o que ele tem de bom para trazer para nós. O segundo tema é o TAC, com relação ao Tijuco Preto, né, com relação ao esgoto da nossa cidade. O significado da sigla TAC, né, é Termo de Ajustamento de Conduta. Então é algo formalizado entre uma promotoria pública e a nossa cidade. Então é uma coisa onde nós estamos ajustando a nossa conduta, bem dizer, né? Bom, terceiro ponto, ecopontos, está relacionado em alguns jornais já, né? Como está essa construção, essa escolha dos locais, vou direcionar para vocês como estamos atualmente. Programa Lote Limpo, que é algo que vem de encontro com muitas solicitações do pessoal aqui da bancada, então vou mostrar para vocês o que eu tenho de visão quanto a isso. Conversei com o Carlos Lefebvre na semana passada para conseguir mostrar um cronograma aqui para vocês dessas ações. E o próprio cronograma de limpeza das áreas verdes, a poda, da supressão de árvores, que é algo relacionado também à área de meio ambiente. Depois abro para dúvidas, sugestões, críticas que acharem necessário. Bom, o meio ambiente ele é algo multidisciplinar, né? Então, muitas vezes, vários tópicos são relacionados na nossa secretaria. Seja uma simples árvore, seja um manancial, seja uma própria retirada de abelhas de uma residência. Então, tudo muitas vezes é relacionado ao meio ambiente. Então, se a gente for verificar quem é do meio ambiente, sou eu, Murilo Merlotto, temos o Alan que está me acompanhando aqui hoje. Então, são duas pessoas, mais pessoas que a gente divide da Secretaria de Obras para ter toda essa demanda na nossa cidade. Então, nós estamos entendendo o cenário que foi deixado aí em 2015, 2016, algumas pendências, estamos ajustando isso em cronogramas, né, para conseguir atender a todas as solicitações que estão chegando até nós. Bom, agora o Programa Município Verde Azul, como eu comentei com vocês. Ele é um programa do governo do estado de São Paulo, ele foi lançado em 2007. Ele funciona basicamente como um ranking entre as prefeituras do estado. Então, Rio das Pedras tem um ranking, a cidade de Piracicaba tem um ranking de 0 a 100 pontos. É indicado um interlocutor e um suplente por município. Nesse ano de 2017, eu sou interlocutor, o Alan está como suplente aqui do nosso município de Rio das Pedras. E esse ranking é divulgado anualmente. Então, isso depende aí de algumas características, seja de lei, seja de infraestrutura da cidade com relação ao meio ambiente, com relação a diversos critérios que dão essa pontuação para esse município. Então, dentro do estado de São Paulo, nós temos 623 municípios avaliados. Isso não tem uma distinção, né, de faixa populacional ou de demanda, então eles têm critérios similares entre todos.
Desde o ano de 2009, essas são as posições ali naquele gráfico em azul que nós estamos obtendo nos últimos anos nesse programa. No ano de 2016, nós ficamos em 355 de 623. Foi um resultado mediano, né, perto de outras posições. Então, em 2015, por exemplo, se a gente pegar a faixa de 20 a 50 mil habitantes, cidades entre 20 e 50 mil habitantes, nós ficamos em 115 de 119 participantes. É uma nota que precisa ser melhorada, entender por que e como podemos avançar. São diversas estruturas que podemos melhorar, seja na parte de leis, na parte de fiscalização, na parte de infraestrutura com relação ao meio ambiente na nossa cidade. No ano de 2016, 14,60 pontos. Isso de 0 a 100. Então, 14,60 pontos de 0 a 100 não está passando de ano, né? Bom, então, os municípios que têm acima de 80 pontos recebem uma premiação, que é via FECOP, que é um fundo estadual de prevenção e controle da poluição. Então, é um benefício, né, para cidades que têm as melhores notas, com relação aos critérios que são divulgados em cada ano. Então, a gente está participando das reuniões, a última reunião que houve foi em Jaguariúna. Esse cidadão aí no meio da foto é o secretário estadual de meio ambiente, o Ricardo Salles, né? Então, é ele quem repassa esses 15 milhões via FECOP para todos os municípios que atingem as melhores notas nesse ranking que eu comentei com vocês. Então, a cidade ela consegue progredir investindo no meio ambiente com o próprio valor que ela obteve da sua melhor colocação. Então, são vários critérios, né? São 10 critérios, todos relacionados ao meio ambiente, né? Município sustentável, educação ambiental, conselho ambiental, que é algo que eu vou comentar com vocês daqui a pouco, biodiversidade, gestão das águas, qualidade do ar, uso do solo, arborização urbana, esgoto tratado, resíduos sólidos. Cada diretiva dessa vale 10 pontos. Totalizando 100 pontos no total de uma cidade. Então, analisando os critérios, né, posso mostrar mais a fundo para quem quiser conhecer, existem diversas oportunidades para a gente melhorar essa colocação do nosso município. Essa foto que está aí no canto é de um município vencedor do ranking do ano passado. É o município de Novo Horizonte. É um município muito parecido com a nossa cidade em questão populacional e em tamanho. Então não adianta dizer, Piracicaba é muito maior, ele tem muito mais recurso, ele tem mais dimensão para ganhar um prêmio como esse. A cidade de Novo Horizonte, que foi a campeã do ano passado com cerca de 99 pontos de um ranking de 0 a 100, é uma cidade do tamanho da nossa. Então isso não é uma desculpa, né, nesse caso, que é essa similaridade ambiental que o governo do estado coloca nesse ranking. Bom, algumas oportunidades, né? Estruturar um conselho ambiental, uma lei ou um regimento interno no município com reuniões a cada 2 meses. A cada 2 meses é uma proposta que eu escrevi, né? Isso pode ser de lei para lei, contendo atas devidamente assinadas. Então, uma estruturação de um conselho, vamos dizer, paralelo, né? Que discuta relações do meio ambiente, melhorias na cidade, com pessoas, tanto da prefeitura, da sociedade em geral, de empresas, para ter essa formação desse grupo. Estruturação de nascente modelo. Aqui vai de encontro até com uma ideia que o Carlos Sica comentou do local que tem ali na Dona Rosina, da nascente do Tijuco Preto. É um local que pode ser restaurado, abrir para visitação de escolas, é a história da nossa cidade. Então, é algo que está sendo pedido nesse programa, você estruturar um local de uma nascente modelo, levar para as pessoas conhecerem. Isso é prática de meio ambiente, vamos dizer, simples, que está na nossa mão, precisa ser reconstruído. Entre outros itens, né, que eu vou distinguir mais à frente. Bom, com relação ao Conselho Ambiental, né, se a gente pegar a Lei 2.863 de 2015, que fala sobre o Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos, ele fala no capítulo 2 dela do Conselho de Defesa do Meio Ambiente, que basicamente é Conselho Ambiental. Então, está escrito lá, caberá ao Poder Executivo instalar o Conselho Municipal de Meio Ambiente num prazo de 90 dias, porém não foi estruturado esse conselho. Então, é uma oportunidade, né, que eu coloco aqui para a gente começar a entender essa ideia melhor e estruturar esse conselho, tanto para atingir o que o governo espera, né, da nossa cidade, para melhorar a relação do meio ambiente aqui entre todas as pessoas envolvidas. Aqui, apenas algumas questões explicando para que serve um conselho ambiental, né, dentro de um município.
quem participa desse conselho ambiental, então ele tem que ser bem dividido entre pessoas da prefeitura, da sociedade em geral, como eu comentei. Então, com relação ao município Verde Azul, era isso que eu tenho a dizer, né? A gente tem uma melhora ambiental significativa que pode ser muitas vezes alcançada com práticas simples que estão no nosso dia a dia. Precisa de força de vontade, muitas vezes infraestrutura, mas é algo que pode ser melhorado gradativamente. Bom, segundo tópico, que vem com relação ao nosso esgoto, né? Das nossas residências em geral, que é o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta do Tijuco Preto. Ele é algo que nasceu de um inquérito civil de 1993. Então, desde 1993, houve a instauração disso pelo Ministério Público, por conta do lançamento in natura de esgoto nas águas do Ribeirão Tijuco Preto. Então, esse TAC inicial ele foi assinado em 1996, e agora nós passamos por um aditivo de TAC, assinado no final de 2016, que ele julga uma compensação ambiental de todo o dano desse esgoto sem tratamento nas águas do Tijuco Preto e outras formas de estruturação dentro do município. Então, basicamente, ele pede para que você construa uma estação de tratamento e faça compensações ambientais como alternativa ambiental. Bom, então isso foi assinado em 16 de novembro de 2016 e agora estamos fixando, né, as novas ações quanto a a estruturação dessa ETE na cidade. Deixa eu mostrar uma imagem aqui. Para quem conhece melhor o município, né, aqui na saída para a rodovia do Açúcar, próximo ali tem uma escavação grande, como se fossem piscinões, né? Esse local aí teve uma obra iniciada alguns anos atrás, que é o local da instalação dessa ETE. Era um convênio formalizado com o programa Água Limpa, porém ele foi paralisado no ano de 2015, se eu não me engano, e agora o prefeito Carlos, né, ele foi até São Paulo para tentar retomar essas obras, porque ela foi cumprida parcialmente, foi cerca de 50% da obra cumprida até então, para a gente retomar esses outros 50% e conseguir encaminhar esse esgoto até essa estação, porque além da estruturação dessas bacias, né, de acumulação do líquido, etc., você tem toda a estrutura do tratamento, do bombeamento que vai ser feito até lá, estações elevatórias, adutoras, etc., até chegar a esse ponto. Então tem trabalho a ser feito, porém é algo que está sendo retomado. O superintendente do programa Água Limpa disse ao Carlos que pretende retomar essas ações no segundo semestre desse ano, essas obras para a gente concluir, né, esse trabalho. Bom, aqui sobre o esgoto, né, como estamos atualmente. Então não vou me atentar aos textos que foram celebrados nesse TAC. Bom, outro ponto aqui de significância para o município são os ecopontos, né, são locais de descarte de resíduos de forma controlada. Então a ideia deles é o recebimento de diversos tipos de materiais dentro de pontos localizados dentro do município. Resíduos da construção civil é a primeira imagem, pilhas e baterias, lâmpadas, galhos, podas, madeira, eletroeletrônicos, pneus, para isso ter um armazenamento intermediário nesses pontos e depois eles conseguirem ser enviados para uma destinação final correta. Então, hoje, na parte da tarde, a gente estava fazendo uma reunião com o pessoal dos caçambeiros, né, sobre o resíduo da construção civil, para ter um melhor alinhamento com eles, para a gente conseguir destinar tudo isso num local único, depois levar para uma empresa em Piracicaba fazer a triagem desses materiais e depois devolvê-los como um produto para utilizar em estradas rurais. Então, são essas possibilidades que a gente está em conversa e muito em breve, né, vai acontecer. Então, para esses pontos, né, chamados ecopontos, foram selecionados 2 locais, né, no município. Um fica na região do Jardim São Carlos, seria essa imagem da direita, próximo da saída da cidade, né? É um local de cerca de 1.000 metros quadrados para ter o recebimento desses tipos de materiais.
e outro é perto da estrada para Saltinho, é uma antiga estrada para Saltinho, né, que é uma estrada de terra, onde está sendo projetado um loteamento, etc., da família do senhor Natim Marino, e está sendo estudada, né, essa região de 5.000 metros quadrados, para servir tanto como um ecoponto, como o local de armazenamento temporário dos resíduos da construção civil, por isso precisa de um pouco mais de metragem quadrada. Bom, então, sobre os ecopontos, é nesse status que estamos atualmente. Nós estamos conversando com empresas para ter o recebimento dos tipos de materiais diversos. Para o caso das pilhas e baterias, estamos conversando com Piracicaba para fazer um convênio de envio dessas pilhas e baterias para lá. Para o caso das lâmpadas, é algo que não tem como, ela tem um custo unitário para tratar uma lâmpada. Vamos contratar uma empresa, né, para fazer o envio das lâmpadas que temos na garagem aqui da prefeitura, são cerca de 7.000 lâmpadas que temos lá, fazer uma limpeza geral para depois conseguir receber esses materiais e estocar novamente. Há uma possibilidade para fazer um composto, por exemplo, para poda de galhos, de limpeza urbana. Para madeira ainda não conversei, né? Busco conversar com olharias, locais que possam trabalhar com madeira. Eletroeletrônico, já conversei com uma empresa de Rio Claro, já destinamos 6 toneladas de eletroeletrônico que não tem mais serventia, né, da prefeitura, para fazer uma limpeza da garagem e do local que era armazenado aqui no campão. E agora buscamos oferecer isso para as pessoas, né, para as residências em geral, conseguir trazer isso para a gente para fazer uma nova destinação agora para o município. Então a gente precisa, vamos dizer, limpar os locais da prefeitura que já estavam acumulados e agora começar a receber dos munícipes novamente. No caso de pneus, é possível fazer um convênio com a Reciclanip, que é um órgão, né, para esse tipo de recebimento em geral, do convênio mesmo, né, dos produtores pneumáticos. Só um instantinho, vou tomar uma aguinha. Bom, agora, programa Lote Limpo. Esse tema vai mais de encontro com as solicitações que a gente está na cidade sobre mato alto, sobre descarte de entulho em pontos irregulares, sobre animais peçonhentos, né, essa questão que vamos tratar aqui. Então a gente fez uma divisão de fiscalização por loteamentos, baseado nas leis 2837, dispõe sobre limpeza e capinação de terrenos baldios do município, e 2032/98, que é sobre as calçadas. Então, existem muitos exemplos, né, na cidade desse tipo de situação. Então, próximo das nossas casas, não precisamos andar muito, né, para nos deparar com isso. Seja em lotes, seja em materiais que são deixados, né, por capinação, por limpeza nas residências. Então, é algo que precisa mudar no nosso município. Quando houver os ecopontos, esse tipo de situação não vai poder mais existir nas ruas. Hoje a gente tem vamos dizer, não tem uma defesa para com o munícipe, quando ele liga na prefeitura, fala, venha buscar o resíduo da construção que está na frente da minha casa. Quando houver os ecopontos, locais licenciados para esse munícipe levar até lá, a gente vai orientá-lo a levar até esses pontos, para não ficar esse tipo de imagem, né, nas nossas ruas. Então, a gente está formalizando, né, uma operação que denominamos lote limpo. Então, está um pouquinho pequena a imagem, né, vou tentar explicar aqui para vocês. É uma programação de vistoria por bairros, porque como são poucas pessoas que estão fazendo a fiscalização, eu dividi em 8 semanas de fiscalização. Por exemplo, na semana de 10/4 a 14/4, a gente vai nos loteamentos Santa Maria 1, 2 e 3. Eu vou pegar o mapa do loteamento e vou ver lote por lote o que está acontecendo nele. Porque se eu for partir da ideia de cada um que vai na prefeitura reclamar lote por lote, vai ficar difícil. Então a gente dividiu por loteamento, vai fazer um batidão de fiscalização, depois vai notificar esses proprietários para depois buscar uma regularidade. Aos que não se regularem, se não se regularizarem, a gente vai ter que partir para as medidas de infração previstas na lei. Então vai ter um tempo de regularização para esses munícipes. Então, por exemplo, a gente fez um estudo no Santa Maria 2, que é um exemplo. Se a gente pega o mapa do Santa Maria 2, tem 164 lotes lá. 24 deles
seriam notificados, se houvesse a fiscalização hoje. Então, isso dá cerca de 15% dos lotes. Então, a gente verificaria quem são os donos desses lotes no nosso cadastro do IPTU, que muitas vezes ainda está com um proprietário antigo, etc. A gente vai ter que resolver essa questão, porque o nome que a gente vai ter do proprietário é o nome que está no IPTU. Depois vai ser enviada uma notificação, a gente vai aguardar o período de regularização, que são de 20 dias, para a limpeza do lote, a adequação desse local, e depois vai retornar até ele para fazer uma nova verificação nesse bairro. Essa notificação vai ser feita por um documento, né, que é um auto simples, uma folha, onde a gente vai entregar para esse proprietário, e uma publicação que é feita na imprensa local. Na imprensa local, porque isso está de acordo com a lei de 2015 que eu citei. O artigo 8 diz: os proprietários possuidores terão o prazo de 20 dias corridos, após aviso publicado na imprensa local impressa, para efetuarem sua limpeza e capinação de seus imóveis. Então, aqui novamente, né, só a programação nas 8 semanas. A cada semana que a gente vai fazendo a fiscalização, por exemplo, semana 1, de 10/4 a 14/4, o envio dos lotes irregulares vai ser publicado no jornal na semana seguinte, na sexta-feira seguinte. Então, conforme fiscalização Santa Maria 1, 2 e 3, os lotes irregulares são tais. Lote tal, quadra tal, para ter formalizado qual foi o dia que isso foi passado no jornal e qual é o período que a gente vai aguardar os dias de fiscalização. Então, isso vai acontecendo conforme o cronograma, aí isso vai ter uma compilação geral no dia 23/6, que é a finalização da campanha. Depois, no segundo semestre ou no próximo ano, a gente retoma com essa campanha para ter essa regularização geral, buscando a conformidade, né, de algo que foi esquecido nos últimos meses, aí seja pelo período de chuvas, pela não frequência dos loteadores. Então, só demonstrando aí para onde a gente vai na semana 1, da primeira semana de abril, segunda semana de abril em verde, terceira semana em azul, e assim por diante, né? A fiscalização do nosso quadro aqui municipal. Bom, falando um pouco sobre limpeza de áreas verdes, esse cronograma, hoje a gente... só gostaria de explicar, né, sobre a dificuldade que a gente está na rotina operacional hoje. Eu estou pouco menos aí de 1 mês e meio na prefeitura, então eu ainda tenho uma dificuldade na gestão operacional dessas pessoas. Há muitos pedidos e poucas pessoas para fazerem. Então, solicitações difusas atrapalham a nossa equipe. Por exemplo, o senhor José Pimpinato, que trabalha com a capinação, com a poda de árvores, muitas pessoas vão diretamente até ele fazer esse pedido. Então, a gente precisa estabelecer um cronograma para me entregar para ele exatamente o que ele tem que fazer e os pedidos novos virem diretamente para mim ou para o Sérgio Angelelli, para a gente ter uma rotina. Porque senão as pessoas que foram falar com ele diretamente passam na frente, eu acabo não fazendo o pedido de quem entrou com o processo formal e isso fica uma bola de neve, que é a situação que está hoje. Eu tenho 100 processos na mesa lá e não está dando conta nesse momento, então a gente está buscando, né, a adequação dessa rotina operacional. Eu peço até desculpas para quem tem o processo em 2016 e não foi resolvido ainda. Aqui é só um exemplo de Piracicaba, que eles têm um cronograma certinho, né, da SEDEMA, que é a secretaria de lá, sobre quando vai ser, quando não vai ser o cronograma de manutenção dessas áreas, para as pessoas terem uma divulgação, uma comunicação melhor, da onde vai ser a limpeza, em que período, né, e quais são as solicitações que estão à frente e quando você vai conseguir ser atendido. Então, isso é o que eu busco, né, nos próximos meses aqui para essa gestão. Bom, o que eu tinha para conversar com vocês, para esclarecer um pouco esses temas gerais, é isso. Então, agradeço. Para quem tiver alguma dúvida, fica à vontade para perguntar. Obrigado. Nós aqui agradecemos, Murilo. Nós somos muito bem atendidos. Para quem não conhece, o Murilo Merlotto é riopedrense, nascido aqui em Rio das Pedras. Como ele saiu muito cedo, é filho da Eugênia e do Nelson, estudou durante muito tempo e agora está retornando e aplicando o seu conhecimento dentro do nosso querido município de Rio das Pedras. Como vocês podem bem ver, nós estamos bem amparados
com uma pessoa especialista para tratar dos nossos assuntos que são sérios, né? E ele vem respondendo de uma maneira séria aos nossos questionamentos, né? Nós é que agradecemos, Murilo, e é isso que a gente pretende dentro da nossa Câmara Municipal, temporariamente conversar sobre as políticas, meio ambiente, saúde, educação e compartilhar isso com a população. Hoje ficou muito claro o nosso programa, o nosso projeto para o meio ambiente. Infelizmente, as coisas não acontecem com a velocidade que a gente espera que aconteça. Seria ótimo, mas a gente já fica um pouco satisfeito no sentido de saber que elas estão projetadas e devem acontecer num breve espaço de tempo. Muito obrigado, engenheiro Murilo César Merlotto, por haver nos atendido. E eu apenas solicito que essa questão do Mato Limpo, se você puder repassar para nós, vereadores, ela é muito importante, tanto no sentido da ajudar na divulgação através do Executivo, quanto para nós mesmos percebermos que você tem visto as nossas indicações, a maior parte delas ultimamente tem versado sobre a questão do mato, a limpeza dos terrenos, né? E que é o que a população está reivindicando, né? Essa programação inicial que eu mostrei aqui, porque ela foi finalizada hoje, eu até pedi para o Alex acelerar essa programação até para mostrar aqui, mas a ideia é que ela seja publicada essa sexta-feira no jornal, então o início é agora, né? Mas posso deixar uma via com vocês. Eu gostaria de fazer uma pergunta, posso? Pois não. Em relação às margens do Tijuco Preto, ou mesmo dentro do rio Os Galhos, que tem dentro do Tijuco Preto das margens, aí você não falou nada sobre essa limpeza. Será feita? Você vai adequar? Quando você diz os galhos, seria uma limpeza só, retirada de materiais que estão nas margens, em toda a extensão dele? Toda a extensão tem muito galho seco. Sim. Dentro do rio? Hoje, como eu disse, a gente está com uma frequência operacional limitada perto de estrutura, né? Que a gente está de solicitação de pedidos, mas é possível adequar isso numa campanha maior, porque é uma extensão muito grande. Que devido aos galhos que estão no rio, o curso do rio está com dificuldade. E o cheiro, para quem mora perto do rio, está insuportável, entendeu? Porque ele segura os materiais ali, certo? Se pudesse dar uma prioridade para a limpeza do rio, está muito difícil, principalmente para quem mora perto do rio. Sim, principalmente ver os pontos principais desse entrave, né, para tentar tirar esse tipo de material. Obrigado. E essas informações, elas são de grande importância, que vão de encontro a algumas iniciativas da própria população. A comunidade de Nossa Senhora Aparecida já vem tratando desse assunto, a comunidade do Bom Jesus, Bom Jardim, São Pedro, São Carlos, já vem tratando desse assunto e ficam fortalecidos com essa ação do Poder Executivo, né? Sim. Muito obrigado mais uma vez, Murilo. Obrigado. Senhor presidente. Murilo, nessa questão dos lotes, em 2009 eu fui secretário de Serviços Urbanos. Certo. E eu fiz o mapeamento do bairro São Cristóvão, São Pedro e Santa Maria. Talvez isso possa te auxiliar. Se procurar Se você disponibilizar, não sei... Deve estar no arquivo da prefeitura. Material é bacana. Foi um processo que, como secretário, eu fiz o levantamento, anexei a lei e coloquei para o ex-prefeito Marcos Buzetto executar a lei. Sim. Só que talvez esteja arquivado, isso aí foi em 2009. Sim. Não, a gente pode resgatar para conhecer como foi feito, apontar melhorias, estou aberto. Só sugestões que foram surgindo para atender essas demandas que estavam crescentes lá de mato alto, de residências atrapalhando, né, os vizinhos, etc. E quero parabenizá-lo pelo trabalho, tanto você quanto ao Alan aí, pelo trabalho que está sendo exercido. Que da forma que vocês chegaram à prefeitura, com certeza vão ter muita dificuldade, mas é com esse planejamento que vocês estão tendo aí no decorrer dos trabalhos que vai chegar num algo melhor. Parabéns. Obrigado. Senhor presidente, também queria falar, eu também queria agradecê-lo da limpeza lá do terreno ali ao lado da Arco. Muito obrigado. Boa noite, engenheiro Murilo. Boa noite. Inicialmente agradeço a sua presença e os esclarecimentos prestados. Com relação aos ecopontos, vocês colocaram que existe a previsão, né,
de fazer a instalação no São Carlos e na estrada indo para Saltinho. Existe algum outro ponto que está sendo estudado? Me parece que seriam 3 pontos no início. E se há uma previsão real de quando isso começa a funcionar? Bom, o que a gente tem de estratégia nesse momento são 2 pontos. Essa estrutura dos ecopontos nasceu principalmente pelo TAC com o Ministério Público. Uma das compensações ambientais é a estruturação de 2 ecopontos. Então, a gente quer pelo menos cumprir o que o Ministério Público está querendo. Se os ecopontos nesses 2 locais não derem conta, né, do que a população está gerando, a gente vai partir para um terceiro local. Temos outros locais, vamos dizer, já engatilhados para estruturar isso, mas a ideia é em velocidade de tempo, primeiro no Natim Marino, por ser uma área maior e mais isolada da população, e depois no São Carlos. Mas eu não consigo te prever em relação de infraestrutura, por conta de ser uma demanda com o Sérgio, tem todo um gradeamento em volta desse ponto, precisa ficar uma pessoa operacional lá cuidando dessa demanda, precisa ter uma estrutura mínima com telhado, né, para guardar pneus, lâmpadas, etc. Mas vai ser o mais rápido possível, com certeza ainda esse ano. Então é algo que tem que ocorrer para a gente minimizar principalmente a questão da construção civil no município, que está uma entrega descontrolada em diversos locais. Uma outra questão, os caçambeiros, eles vão depositar lá no ecoponto? Hoje a gente teve uma reunião às 3 horas da tarde com todos os caçambeiros do município. Então, para alinhá-los nessa questão do ecoponto, o ecoponto ele é destinado para resíduos de construção simples, até 1 metro cúbico de material. É uma caçamba de um veículo utilitário simples. Para uma caçamba dessas que ficam na frente das residências, ela tem que ser para um local de maior proporção. O que nós estamos alinhando com eles é fazer do lado da área que vai para Saltinho, por ela ter uma maior extensão, fazer um ecoponto para recebimento domiciliar simples de 1.000 metros quadrados e ao lado dela fazer um transbordo para os caçambeiros depositarem esse material deles lá por um custo fixo, por caçamba, por metro cúbico. A gente vai fazer um contrato com uma empresa de Piracicaba para ele recolher esse material bruto, processar e depois vamos comprar esse material para pavimentação de estradas rurais. Então, o local dos caçambeiros é anexo ao ecoponto, mas é uma estrutura operacional diferente. Que como eles cobram pela caçamba, então eles vão pagar também para depositar lá, né? Sim, o munícipe não paga para destinar, o caçambeiro vai pagar para destinar porque a gente sabe que ele tem um lucro com essa questão e a gente não quer que ele pegue uma caçamba, cobre por esse serviço e depois deposite num lugar irregular. Então a gente quer centralizar nesse único ponto e ter um contrato formalizado com uma empresa que vai processar esse material. Obrigado. Você acabou de passar um cronograma, né, das áreas e dos bairros dos municípios que vão receber, então, num primeiro momento, uma atenção especial para que seja verificada e, se não houver a limpeza e o calçamento dos lotes, vão ser notificados e depois isso pode gerar uma multa ou a realização do serviço. No mês de junho, então, me parece que é finalizada essa etapa onde vai ser dada a oportunidade de regularização. Depois desse período, como vai ser feita essa fiscalização? Nós vamos retornar esses locais e vamos verificar se passou do tempo útil. Se passou do tempo útil, a gente vai aplicar aquilo que está na lei de 2015 e de 98. A lei de 98, se a gente pegar, ela tem uma página simples, ela dá à prefeitura o poder de ir lá e pavimentar a calçada. Então, a gente não quer chegar até esse ponto, porque vai ter toda uma cobrança em cima de um serviço, vai ter que ter uma subcontratação de uma empreiteira, então a gente vai buscar a regularização pelo munícipe inicialmente. Se não, a partir do momento de dadas as devidas notificações, a gente vai partir para a regularização, seja pela prefeitura ou por meio de uma infração. O prefeito já falou para você quando ele vai mandar esse projeto para atualizar esses valores, tanto da lei de 98 quanto 2015? Não conversamos sobre esse assunto, mas que ambos estão desatualizados, né?
sim, os valores precisam ser revistos, mas podemos conversar sobre o assunto também junto com ele. Quanto à questão da legislação, nós iniciamos uma conversa para que a Câmara consiga encaminhar o mais breve possível para resolver os problemas ambientais. Murilo, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Tá? Concluída a leitura do expediente de hoje, e como não há matérias a serem apreciadas na pauta da ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite, senhores e senhoras.